Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Já está em tela. PowerPoint novinho. Só a imagem que é a mesma, né? Para chamar a sua atenção. 2 Timóteo 3, 10, 4 a 5. Amados, a palavra de Deus é preciosíssima. Preciosíssima. Uma vez por mês, eu vou estar junto com alguns pastores do Brasil inteiro. Dezenas de pastores, nós vamos estar estudando o livro de Daniel. Ore pela minha vida para que eu tenha condições de uma quinta-feira por mês, passar a manhã inteira debruçado no livro de Daniel. Hoje tivemos 65 pastores do Brasil inteiro. Tinha gente de Manaus, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Nordeste, acho que tinha todos os estados, Rio Grande do Norte. Foi um tempo muito bom ali com os pastores. Eu devo estar dando aulas também para outros pastores no livro de Atos dos Apóstolos. Então esteja orando, é um ministério que eu participo já há alguns anos, chamado justamente Pregue a Palavra, que é um curso, um treinamento, mais do que um curso, né? É um movimento de capacitação de pastores e pregadores na pregação do Evangelho, na pregação expositiva. Eu também quero só registrar para a igreja orar, não é? Ela não deve ficar vermelhinha agora, por isso que ela está na galeria, mas que nós estivéssemos orando pela vida da Laís, a noiva do nosso querido Mateus. Ela vai estar junto com vários jovens, incluindo a Anabel, que é filha do pastor André Lopes, um ano em Atibaia, Seminário Bíblico Palavra da Vida, fazendo seu curso de liderança e discipulado. Ela vai realmente ser impactada, com muito conteúdo, mas mais do que conteúdo, nós oramos para que haja transformação, né, nessa jovem que precisa. Eu louvo muito a Deus pelos jovens que têm se dedicado a servir ao Senhor, amados. É o sonho da gente, né? Quem é pai e mãe aqui sabe, poxa vida, eu quero que o meu filho vibre pelas coisas de Deus. É isso que a gente quer, não é verdade? Então quando eu vejo jovens abrindo mão de um semestre ou de um ano da faculdade para poder ter essa experiência, quem sabe se ver despertada para outras jornadas mais, eu fico muito feliz. Deve ser por conta da minha história também, de eu ter ido para o seminário com 18 anos, eu sem saber nem o que eu estava fazendo, saí do interior de Minas Gerais, com 18 anos, nem barba eu tinha, e fui para o Rio de Janeiro, e com 19 anos assumi a igreja aqui, por misericórdia, muita bondade dos irmãos, quem sabe loucura também, e estamos aí servindo ao Senhor. Vale a pena investir a nossa juventude para Jesus. Está vendo? Iago, Mariana, amanhã depois Mariana também vai, aproveitar que o Marco Giovanni não está aqui, porque senão ele ia ter um infarto. O Paulino também, que está ficando bonito o Paulino, né? O Paulino está ficando um corpanzil arrumado. Então a gente quer que a nossa garotada sirva ao Senhor. Tá ok? O Ilo até está com 2 filhos justamente para entregar ao Senhor, todos eles. E os outros também que o Senhor estiver dando a sua vida. 2 Timóteo 3, 10 até 4, 5. Tu, porém, são conselhos, né, diretos. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade,
Todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes ou o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os olhos da verdade, ou os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Você pode dizer amém? Paulo, encarcerado semanas antes da sua morte, quem sabe dias, aproximadamente o ano 64 a 67 depois de Cristo. Ele está sozinho, está refletindo sobre tudo o que lhe aconteceu, sobre toda a sua dedicação, sobre todo o seu ministério. Eu não sei se você sabia, mas Paulo teve um ministério de 30 anos. 30 anos. Mas ele se deixou consumir-se com o ministério de tal forma que ele está alquebrado, doente, desnutrido, corpo tomado por feridas, por chagas. Mas em nenhum momento Paulo reclama. Em nenhum momento Paulo murmura. Paulo só procura um jovem a quem ele pudesse confiar o seu legado. Ele só procura alguém para dizer o seguinte: olha, os falsos mestres estão por aí, os falsos ensinos estão por aí, os homens não estão querendo saber de Deus, os homens estão completamente alheios a tudo aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é santo. Os homens são amantes de si mesmos, são gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e por aí vai, conforme diz o capítulo 3. Mas tu, porém, e aí são 3 recomendações, que eu dividi em 3 mensagens. Primeiro, dos versos 10 a 13 do capítulo 3, Timóteo, me observe. Timóteo, olhe para o meu exemplo, olhe para a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Você já tem me acompanhado, Timóteo. Me observe, Timóteo. Segundo, no capítulo 3 ainda, versos 14 a 17, Paulo diz: Timóteo, permaneça firme, fique firme, permaneça naquilo que você aprendeu e que foi inteirado, aquilo que você aprendeu desde berço, desde a infância. E na quinta-feira passada eu expus isso. A palavrinha infância aqui é nenê, é bebê que ainda está sendo amamentado.
E toda a escritura que você conhece, ela é divinamente inspirada. Gente, os autores bíblicos não foram inspirados. Inspirados são os textos bíblicos. Os autores bíblicos foram homens como nós. Agora, aquilo que eles produziram por vontade de Deus. Inspirado, aquilo que eles escreveram se tornaram sagradas escrituras. Palavra de Deus. Bíblia sagrada. E Paulo fala, olha, tudo que a gente precisa, Timóteo, está na palavra de Deus, para que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para toda boa obra. Olhe para mim, para que o homem de Deus seja apto para viver bem na sociedade e produzir, amados, boas obras. E agora, então, nessa última mensagem, a gente vai estar vendo o terceiro recado, né, João? Paulo está dizendo, Timóteo, viva a palavra. Pregar a palavra é o início de tudo. Mas uma vez você pregando a palavra, você vai notar muita oposição. Tem gente que acha que vai estar pregando a palavra de Deus e vai ter popularidade. Amados, fidelidade não carrega popularidade. O contrário costuma ser verdadeiro. A fidelidade sempre vai fazer com que você tenha severas oposições. E Paulo, ele não doura a pílula, conhece essa expressão, né? Ele não enfeita o pavão, conhece também essa expressão, né? Ele não engana Timóteo, ele não fala, Timóteo, cá para nós, prega que você vai ter uma igreja lotada, pode vir uma pandemia que o pessoal não vai se afastar. Você vai ficar firme, a sua igreja... Não, ele fala, Timóteo, a coisa é tão séria que Paulo, como versículo 1, ele usa um termo solene e jurídico. Ele usa assim, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Ele fala o seguinte, eu estou convidando aqui você a estar comigo como que num júri, onde Deus é o juiz, Cristo Jesus, juiz e testemunha. Ele há de julgar os homens, os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Não é? E aí os pré-milenistas gostam, na sua vinda quando ele vir, no reino, milênio. Né? Mas não é nada disso. Pela sua vinda e pelo seu reino, ele está usando dois termos iguais. Quando vier o Filho do Homem. E ele virá. O sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, Mateus 25, vai dizer que assim como se um raio, um relâmpago, sai do Oriente, se põe no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser algo, amados, imprevisível, vai ser algo invisível, vai ser algo repentino, vai ser algo formidável, vai ser algo que Paulo vai dizer aos Filipenses que todo olho verá, todo joelho se dobrará. E o que a gente encontra na palavra de Deus em vários textos, afirmando sobre a vinda do Senhor Jesus, é que vai ser uma manifestação incrível, incrível, grandiosa. E Timóteo diz, olha, enquanto esse dia não chega, Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, prega a palavra. O contexto aqui é de um julgamento, onde Deus e Cristo são chamados para serem testemunhas de uma solene exortação. Trata-se de uma solene exortação, de um solene veredito, imperativo, pregue a palavra. A Nova Versão Transformadora traduziu muito bem e trouxe esse sentido de solenidade ao traduzir assim, versículo 1, eu lhe digo solenemente, olha que versão boa, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino.
Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. É interessante, queridão e queridona, preste atenção nos detalhes. Não é prega uma palavra, é prega a palavra. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa ter compromisso com a palavra. Eu era criancinha, eu ouvia meu pai contando a história que supostamente teria acontecido com o Rui Barbosa. Ele teria dito a um dos seus secretários: traga-me. Eu lembro até do meu pai contando, a gente fica relembrando, né? Traga-me o livro. E aí ele ia lá, o secretário, coitado, pegava lá um dicionário de leis, que Rui Barbosa era um advogado de ponta, né? E aí o Rui Barbosa falava: não, meu filho, traga-me o livro. O coitado ia lá, buscava um livro de economia, porque Rui Barbosa também era um economista. Não é esse. Outro livro de história geral, não é esse. Eu já falei, meu filho, eu não vou repetir. Traga-me o livro. Ele não sossegou até que o secretário conseguisse lhe trazer o quê? A Bíblia. Ele era um leitor também da Bíblia Sagrada. O livro. O livro. Eu não gosto de ser chato, mas se você tem uma Bíblia na sua casa, você já tem uma biblioteca. Porque a palavra Bíblia significa isto mesmo, biblioteca, coleção de livros. Então, se você tem uma Bíblia só, você pode dizer: olha, eu tenho uma biblioteca lá em casa. É o livro. A pregação da palavra, amados, tem que ser urgente. Por isso que a Almeida século XXI traduziu assim: insiste a tempo e fora de tempo. Mas a ARA, revista atualizada, colocou insta a tempo e fora de tempo. A ideia aqui, amados, do insta é de urgência. Amados e amadas, a pregação da palavra não tem um tempo cronológico, é a tempo e fora de tempo. Mas a palavrinha para tempo no grego, aqui nesse verso, não é cronos, é kairos. O que significa que não é o tempo de relógio, cronos, cronológico. É o tempo de oportunidade. Quer você encontre oportunidade ou não. Aí a NVT arrebentou. Quer a ocasião seja favorável, quer não. A gente não tem, amados, que pregar a palavra quando a gente vai estar bombando, vai estar agradando. Você, R6 Pro, tem uma frasezinha muito interessante, né? Deus vai cobrar de você fidelidade. Os resultados é com Ele. É com Ele. Então cabe a você e eu, amados, pregarmos a palavra a tempo ou fora de tempo. Quer nos ouçam ou quer nos deixem de ouvir, como o Senhor chamou Ezequiel, lá no capítulo 3, né? Você vai pregar, e Deus mais uma vez foi verdadeiro, né? E o povo é cabeça dura, cabeça obstinada, o povo não vai te ouvir, mas você prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amados e amadas, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Tim Keller vai dizer assim: no fim das contas, a pregação tem dois objetivos básicos, a palavra e o ouvinte humano. Só que não basta ceifar o trigo, ele tem que ser preparado de forma que seja comestível. Caso contrário, não alimentará, nem dará prazer. A pregação sadia brota desses dois amores, amor à palavra e amor às pessoas. E de ambos brota o desejo de mostrar às pessoas a graça gloriosa de Deus. O homem e a mulher de Deus que não ama pessoas jamais vai poder pregar para elas.
Nós temos que ser sensíveis, amadas e amados. Claro que só Deus é que pode abrir os corações, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, quer seja oportuno ou não, quer a ocasião seja favorável ou não. Mas me parece, amados, abrindo um parênteses aqui que eu espero que seja curto, as pessoas quando se convertem, elas se tornam meio que estranhas. Todo crente é estranho, mas estranho demais, porque acaba se perdendo, se desalojando, se desprendendo por demais das pessoas comuns. E como nós vamos falar de Jesus se nós já partimos do pressuposto de que nós somos melhores do que elas? Nós temos que entender que nós temos lutas iguais a elas, elas têm lutas e medos e temores iguais a nós. Nós precisamos criar uma conexão com as pessoas. E para criar uma conexão com as pessoas, nós precisamos falar ao coração delas e em direção à vida delas. Por isso que o texto de Paulo diz assim: aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Tá? Aconselha a mente, repreende o comportamento, exorta nos valores, nas correções. A palavra de Deus precisa ferir, amados, mas a mesma palavra precisa curar. Não adianta você falar a verdade, mas sem graça. É triste, amados, saber que nós encontramos pessoas pregando aí pelas ruas e pela frente dos supermercados, nos pontos de ônibus, mas falando com tanta dureza, com tanta violência, que não é a palavra da verdade. Tem que falar com toda paciência e ensino. Queridão, queridona, não fale de Jesus a quem você antes não orou por ele ou por ela. Peça a Deus para você amar a quem o Senhor vai estar lhe colocando à frente para evangelizar. Para a coisa caminhar junto, né? Ah, pastor, mas se o coração da pessoa estiver seco, duro, como no deserto, no Nordeste, e não tiver chuva, chore sobre as sementes. Porque aquele que sai andando e chorando, levando a semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, verso 6. Queridão, queridona, olhe para mim. Mas isso significa que você vai encontrar pessoas que não vão querer ouvir a palavra. E aí irmão Ramos fica preocupado, ele diz: pastor, como que pode alguém não querer ouvir a palavra? Como é que pode? Está na Bíblia, versículo 3, porque chegará o tempo. Que tempo é? Esse tempo que a gente está vivendo, tempos difíceis. Igual capítulo 3, versículo 1, ainda de 2 Timóteo, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. É a mesma coisa, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amados, não suportar aqui no grego significa não tolerar. E eu quando estudei esse termo no original, eu pensei o seguinte, não tem, quando eu me lembrei de uma conversa de duas mães, dizendo o seguinte: o meu filho tem intolerância à lactose. Chique, né? Meu filho tem intolerância a isso, intolerância àquilo. É isso que o texto está dizendo, João Batista. As pessoas terão intolerância pela sã doutrina. Não suportarão ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem é sã, mas para ela é pior do que um veneno. Porque tem gente, amados, que você fala o Evangelho, você prega o Evangelho, e ela vai estar ouvindo para a sua própria condenação.
Não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ou aquilo que faz comichão nos ouvidos, né? Aquilo que é agradável, você está com aquele negócio no ouvido, é gostoso ficar coçando isso. É igual o bicho no pé que diz que o pessoal gosta de coçar. Eu tô nele. Gostar de coçar, mas diz que dá uma coceira gostosa, né? Deus me livre, né? Gente que gosta de ouvir coisa que dá coceira, ou melhor, que satisfaz a coceira. Gosta de ouvir coisa agradável. Você é vencedor. Você vai prosperar. Você não vai ficar doente. Houve uma igreja, amados, que liberou geral, falou, todo mundo tira a máscara agora, todo mundo se abraça, Covid não chega aqui porque o poder de Deus está aqui. Ai, meu Deus do céu. É difícil, amado. Isso causa o quê? É coisa agradável aos ouvidos. Eu vou prosperar, é só vitória, eu não vou ficar doente, ou eu vou casar. Mas quem não quer casar? Aqui nós temos alguns desesperados quase. Então você gosta de ouvir coisas agradáveis. Mas a palavra de Deus não diz respeito a você. A palavra de Deus não tem compromisso nenhum em agradar você. A palavra de Deus não nos garante que nós não vamos morrer por Covid-19. A palavra de Deus não nos garante que nós vamos ficar ricos ou pobres. A palavra de Deus diz, em todas as Escrituras, de que a nossa vida pertence ao Senhor. E Ele faz nas nossas vidas, no nosso destino, na nossa caminhada, aquilo que lhe agrada. Paulo, amados, o autor desse texto aqui, que já estava praticamente com sua cabeça a prêmio, morreu numa cela abjeta. Teve provavelmente a mando de Nero, o imperador inescrupuloso, foi decapitado. Eu acredito que o evangelho chamado da prosperidade não tolera, amados, a leitura de 2 Timóteo. Bastava o pessoal ler, só ler. Não dá para acreditar que só vai acontecer coisa boa na vida do crente depois de ler 2 Timóteo. Tem como? Não tem como. Não tem como. E eles, amados, não obstante desejam ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, ou suas próprias concupiscências, cobiças. Porque, amado, onde tem gente querendo ouvir coisas agradáveis, sempre vai ter um vigarista, um mercenário, para pregar, um charlatão, para pregar. E, amados, é triste isso, não é? Porque é o seguinte, se você prega o evangelho correto, interesse com a vida das pessoas, se você é um camarada ético, transparente, você recebe chumbo grosso. Agora, se você é inescrupuloso, mentiroso, falso, ladrão, corrupto, você sempre vai atrair pessoas, porque as pessoas gostam disso. Gostam disso. Vão ajuntar para si mestres segundo seus próprios desejos. Se segura na cadeira e aperta os cintos, viu? Porque a tendência é piorar. É piorar. Com todo respeito eu lhes falo, mas cada vez mais vão surgir portinhas que vão se abrir de divisões de outras igrejas, de pessoas dizendo o seguinte, não, agora não tem aquela história de agora o rei sou eu, o pessoal vai falar, agora o pastor sou eu. E ensinando coisas agradáveis e chamando pessoas e fazendo grandes estragos. Porque diz o versículo 4, e não só desviarão os ouvidos
da verdade. Porque cada vez que você segue mestres que falam aquilo que lhe agrada, mais você vai estar se distanciando da verdade. Mas se voltarão para as fábulas. Olhe para mim, no original aqui, mitos. Aí você vai ter umas histórias aí que o pessoal vai inventar. Vai inventar. Eu poderia estar falando de alguns mitos, mas não vou ficar dando publicidade para algumas histórias. Mas a pessoa começa a inventar coisas, amados. Não é? Hoje, no estudo do livro de Daniel, os professores e os monitores ali, e os alunos, os pastores, Daniel fiel. Tá. Daniel, capítulo 1, né? Não quis se contaminar, ou melhor, decidiu não se contaminar, e depois de 10 dias comendo legume com água, ele ficou mais forte, bonito do que os outros. Aí a vontade da gente pregar esse texto é falar o seguinte: seja fiel. Seja fiel, porque depois de 10 dias você vai parecer bonitão. Nananina não. Porque Daniel depois teve que enfrentar alguns testes severos. Severos. Amados e amadas, cuidado com os mitos. Os mitos são inversões da verdade. Pode até ter um pouco da verdade, é igual o Denorex. Lembra daquele comercial antigo? Se você lembra, você está revelando a sua idade, né? Parece remédio, mas não é. Então tem coisa, amados, que é fábula. Parece que é verdade, mas não é. Não é? Nova ordem mundial. Parece verdade, mas não é. E outras questões mais no meio evangélico. Por exemplo, ministério apostólico para os nossos dias. Esses apóstolos modernos. Parece verdade, mas não é. Não é? Batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Senão não é batizado no Espírito Santo. Parece verdade, mas não é. O crente pode perder a salvação, por isso que todo dia ele tem que lutar para ser salvo. Parece verdade, mas não é. E a palavra de Deus diz que salvação é um dom, é um presente de Deus. E Deus não é eu nem você que dá um presente para o filho. Acho que nem você faz isso, né? Pelo amor de Deus, né? Você dá um presente para o filho e depois fala: se você não se comportar, eu tomo, João. Se eu for colocar na ponta do lápis os presentes que eu dei para o João, é impagável. É assim com Deus também. Ele já nos deu a salvação. Por isso, amados e amadas, de que a recomendação final do apóstolo foi: tu, porém. E aí é tripla esta observação. Ser equilibrado em tudo. Olhe para mim, eu tenho que ser equilibrado. Diga, equilibrado. A palavra no grego para equilibrado é sóbrio. É não estar sob qualquer efeito de álcool. Quer seja o álcool do vinho natural, quer seja do álcool da ideologia, o álcool da política, da filosofia, do intelectualismo. Ser sóbrio, ser equilibrado, amados. Nós precisamos, a palavra equilibrado também tem a ver como usar as duas asas, né? Experimenta arrancar uma das asas de um pássaro, ele não vai poder voar mais, ele precisa das duas asas. Isso é ser equilibrado. Ser equilibrado em tudo. Sofre as aflições. Isso Paulo gostou de falar com Timóteo, né? Ele vive falando: sofre as aflições, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, 1:8, e sofre comigo, 2:3, e ele, 3:12,
os que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguições. E aqui ele fala, sofre as aflições. Meu queridão, minha queridona, vida cristã é sofrimento. Tá? É sofrimento. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, isto é, faça da sua vida uma extensão do evangelho. Fazer a obra de um evangelista não é ter um cargo, evangelista fulano de tal. Não, não. Fazer a obra de um evangelista não é ter o título de um evangelista. É fazer da sua vida uma obra. Deus olha para você e diz, você é um evangelista. Você deve compartilhar do meu evangelho. E cumpre bem o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Mais tarde, Paulo vai dizer, quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, eu estarei pregando. Cumprir bem o ministério, olhe para mim, significa ser fiel até o fim da vida. Amados e amadas, me permitam uma palavra pessoal agora, viu? Uma das coisas que eu tenho mais medo é de não ser fiel até o fim. Porque eu posso ser fiel, olhe para mim, eu tenho 26 anos de ministério. Deus tem tido muita misericórdia de mim, da minha família. Mas se eu errar, arranhar o meu caráter, por aqueles as 3 barras, né? Os 3 pontos nevrálgicos, sensíveis, pecado, honestidade, o sexo. Amados, por alguns segundos, alguns minutos de prazer, a gente pode manchar uma biografia inteira e prejudicar não apenas a si mesmo, mas todas as pessoas que nos têm como referência. E o poder. No dia que a gente deixar, amados, de ter o poder de amar, para amar o poder, aí o negócio fica feio. Essa semana eu soube que em Angra, um escândalo na política, tem um, entre aspas, pastor como envolvido. Amar o poder. E hoje em dia tem pastores, amados, que amam o poder. Eles não querem o púlpito, eles querem o palanque. Eles não querem o sofá do aconselhamento pastoral às suas ovelhas. Ele quer se assentar no poder, na poltrona do poder. Poder humano, poder político. Cumprir bem o ministério. Vamos às aplicações, mas antes, vamos ver o que o Eugene Peterson traduziu numa mensagem, os versos 3 a 5, que eu acho muito interessante. Você descobrirá, preste atenção, que daqui a um tempo o povo não vai ter mais estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. João Marcos, vê na letra E aí. Conselho para você. Não vá atrás de pastores, entre aspas, ou de igrejas, entre aspas, que falam aquilo que provoca prazer aos seus sentidos. A palavra de Deus incomoda, aflige e marca a nossa vida. Não busque ser agradado. Cuidado com pastores e igrejas. E hoje na internet está cheio de pastorzinho assim, moderninho, falando gostoso, falando fino. Falando fino é complicado até, né? Já é para você escapar só de falar fino. Mas uma fala mansa para agradar. A palavra de Deus, amados, ela incomoda.
ela aflige, ela marca a nossa vida. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus não é um canivete, amados. Não é aquela faca de manteiga para passar manteiga no pão. É uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Preste atenção nisso. E segunda aplicação, jamais se iluda pelo fato de que pela leitura mecânica de sua Bíblia, aquela leitura mecânica, aquela leitura artificial, cebosa da Bíblia, você terá algum tipo de mudança em sua vida. Só mudamos quando a leitura da Bíblia nos incomoda severamente. A gente só muda, João, quando a gente lê um texto hoje, a gente perde o sono. Fala, caramba, eu estou fazendo isso, cara. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jeremias 23, vai dizer, versículo 29 e 30. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. Versículo 30. Porque eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eu tenho que ler até o 32. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Ele é contra, amados. Ele é contra. A palavra de Deus, amados, ela é preciosa. Você precisa estudar a palavra de Deus. Charles Spurgeon disse certa feita, estudem a Bíblia, diletos irmãos, de capa a capa, com toda a ajuda que possa obter. Lembre-se de que agora os recursos ao alcance dos cristãos comuns são muito mais amplos do que no tempo dos nossos pais. Portanto, vocês têm que ser maiores estudiosos da Bíblia se pretendem se manter diante dos seus ouvintes. Interponham todo o conhecimento, mas acima de todas as coisas, meditem dia e noite na lei do Senhor. Por isso que eu quero terminar com esse recadinho aí do Spurgeon para você. Está aí na tela, João? Não sei se dá para você ler aí. O Spurgeon está mandando dizer para você, visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Entendeu? Mateus gosta de ler as obras de direito. Está gastando um dinheiro mensal naqueles livros caríssimos. Visite muitos livros, mas viva na Bíblia. Luiz também tem uma biblioteca de dar inveja. Visite muitos livros, mas viva na Bíblia. A gente pode ler, amados, Mariana, PJ, muitas coisas, João Marcos, mas nós devemos viver na Bíblia. Eu gosto do Salmo 119, Helder, você citou aqui um dos versos. Ah, como eu amo, ó, como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. O dia todo. Mas a gente tem que ler a Bíblia até cansar. Viver na Bíblia. Viva na Bíblia. Esse é o recado de Deus para a minha e para a sua vida. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Meu Deus, que palavra! Meu Deus, que lição, que chamada, que exortação, meu Deus. Guarda-nos de nos esquecermos daquilo que foi compartilhado nesta noite. Mantenha-nos, ó Pai, homens e mulheres de um
livro, do livro. E que não venhamos, meu Deus, a nos desviarmos com filosofias, fábulas, ideologias e pensamentos dos mais diversos. Ah, meu Deus, por favor, que sejamos realmente, radicalmente fiéis à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, reforce no seu coração esta palavra e esse recado que Deus acrescentou a você. Deus te abençoe, meu queridão e minha queridona.